Até já, Miguel. Até já. Ora, se nós dissermos vamos falar de cancro, vai-se assustar, vai mudar de canal, vai pensar... Não, mas vamos falar de tratamentos para o cancro. Exatamente, Porque, como funciona. efetivamente, todos nós conhecemos pessoas que têm doenças oncológicas, mais velhas, mais novas, ou da família, ou amigos, e há tratamentos novos. É preciso ouvir falar deles para também passar a mensagem. E estamos a falar de um cancro hematológico, não é? Temos aqui A doutora Maria Graça Gomes da Silva. Hematologista. Sou hematologista, Hematologista, chefe do serviço do EPO. Dirijo o Serviço de Hematologia do EPO de Lisboa, sim. E estamos a falar de cancros de sangue. Quando falamos de hematologia, estamos a falar de sangue, não é? Quando falamos de hematologia, estamos a falar de sangue. No EPO de Lisboa, a hematologia são cancros do sangue. Cancros do naturalmente. sangue. Linfoma. Linfomas, leucemia, mieloma múltiplo. E agora temos aqui um novo tratamento, não é? Digamos assim, um tratamento... Sim, novo no sentido, está aprovado na Europa desde 2018, nos Estados Unidos desde 2017 e corresponde a muito trabalho anterior a isso, mais de... Já o trabalho científico, depois os testes, a Primeiro o experimentação... conceito, depois o desenvolvimento, depois os testes... E o conceito aqui, no fundo, é um fato à medida para cada doente. Ou seja, é um tipo de tratamento que não vem propriamente numa caixinha, nem numa injeção. Não, ele é feito à medida o doente. de cada paciente, das células de cada paciente. O conceito é o seguinte, neste momento, e pode ser que daqui a algum tempo já não seja assim, mas neste momento utilizamos este tratamento para tumores específicos do sangue, na realidade não está aprovado para outros tumores, que são tumores de um tipo particular de linfócitos, os linfócitos B. Usamos para linfomas mais agressivos, alguns linfomas indolentes que não se portam tão bem como nós desejamos, algumas leucemias agudas, todos com origem em linfócitos B. Que tratamento é este, doutora? Este Tem a ver com células, não é? Tem a ver com células e, no fundo, neste momento está a ser utilizado em pessoas em que os tratamentos mais convencionais, mais habituais, a quimioterapia e alguns anticorpos monoclonais, não funcionaram suficientemente bem. O que é que nós tentamos fazer? Tentamos utilizar uma maneira diferente de destruir o tumor. E essa maneira diferente é utilizar o sistema imunológico do próprio doente, que sozinho não é capaz, pois se fosse capaz não tínhamos tumor, não é? Claro, o seu imunológico sozinho não é capaz, não está a ser capaz. Sim. E, concretamente, neste tipo de imunoterapia, nós escolhemos aos nossos doentes células. Sim. Essas Portanto, células... Tiram sangue? Tiramos sangue, tiramos uma... sim, tiramos uma sangue. amostra... Não é bem propriamente uma amostra. Fazemos uma aférese, ou seja, o sangue da pessoa é colhido através de um processo... Olha, é um bocadinho parecido com a hemodiálise. Hemodiálise, parecido, não é? Exatamente. É retirado e São colhidas muitas células, não não precisamos delas todas, mas precisamos depois de escolher os linfócitos T, que são células do nosso sistema imunitário que não estão afetados pela doença, pelo linfoma, que é de linfócitos B, e essas células são enviadas para um laboratório central. Estamos a falar de um medicamento que é produzido por companhias farmacêuticas, só que é produzido um medicamento para cada um dos nossos doentes. E essas células, com esse medicamento, são transformadas? Essas células são É-lhes modificadas. dada outra mensagem? São modificadas de forma a tornarem-se capazes de ver, de identificar as células do linfoma, neste caso, vamos dar este exemplo. As células más. As células más, exatamente. Não identificam só as células más, porque não há marcadores completamente específicos das células más, também identificam algumas boas, e ao identificarem-nas são ativadas, são prontas para matar, digamos assim. Ou seja, são depois introduzidas outra vez no doente? Depois destas paciente, modificações que são feitas, vamos chamar-lhe na fábrica da companhia farmacêutica, as células voltam para o centro onde foram colhidas, neste caso, no meu caso concreto, IPO de Lisboa, e quando voltam estão prontas para serem infundidas no nosso doente. Antes do doente receber as células, tem que fazer uma quimioterapia de 3 dias, que serve para preparar o organismo para receber as células, eliminar os linfócitos do doente, para que se crie o ambiente certo para que estas células depois possam, ao serem infundidas, crescer, proliferar, expandir. Doutora, com esta explicação parece uma coisa muito complexa. É mais simples do que parece.
Mas imagino que não se faça em todo o lado ainda, em todos os centros oncológicos em Portugal, pois não? Não se faz em todo o lado ainda. Os centros têm que ser qualificados para fazerem este procedimento. E não é um processo simples. É um processo relativamente complexo. Estou a tentar dar uma perspectiva, porque apesar de tudo não é complicado. Pode ser feito em qualquer fase da doença? Neste ou quando ela já estiver mais avançada, ou no início? Como em todos os medicamentos, isto é um medicamento. Sim. Este medicamento está aprovado pelas autoridades americanas, europeias e portuguesas para ser utilizado em determinadas fases da doença. E, tal como eu disse, para já utilizamos-los em doentes que falharam o tratamento habitual. Não é bem todas, falharam o tratamento habitual. Por exemplo, em linfomas agressivos, linfomas agressivos de linhagem B, de um determinado tipo, que aliás é o tipo mais frequente, sabemos que quando falha a primeira linha de quimioterapia, as probabilidades das coisas correrem bem, como a segunda linha, são muito limitadas. Então, este tratamento é utilizado na Europa, por exemplo, em segunda linha, em doentes candidatos. Atenção, não estamos a falar de um tratamento sem complicações. Não há nenhum tratamento sem complicações, verdade se diga. Não estamos a falar de um tratamento... Mas há aqui uma grande esperança, não é? Sobretudo no tratamento. Sim. Isso é que é maravilhoso, não é? Essa mensagem. Neste grupo de doentes, por exemplo, são doentes em que nós sabemos que não há nenhuma alternativa terapêutica com tão boas possibilidades. Sim. Em linfomas indolentes, que são aqueles que têm uma evolução mais prolongada no tempo, mas também são mais difíceis de curar, a perspectiva é um bocadinho diferente. Normalmente são precisas que falhem 2 ou 3 linhas de tratamento, porque são pessoas que, em princípio, têm possibilidades de ter uma evolução prolongada com as terapêuticas convencionais. Mas há boas notícias deste tratamento, por exemplo, para doentes terminais. O que é que chamam de doente terminal? Nós não utilizamos estes tratamentos em doentes que estejam a morrer. Claro, mas quando digo terminais é antes dos cuidados paliativos, antes de pessoas que, enfim, que já não há mesmo nada a fazer. Há aqui uma antecâmara para os doentes terminais. Deixe-me dizer, vamos pôr a perspectiva. Nós temos aqui uma arma terapêutica muitíssimo interessante, mesmo com potencialidades para tratar de uma forma que a quimioterapia, numa fase em que a quimioterapia já não consegue tratar. É possível, provável até, que em breve nós consigamos perceber que se utilizarmos este tratamento mais cedo, podemos ter melhores resultados, mas isso ainda não sabemos. Para já ainda não sabemos. Agora, sabemos que ele funciona. Sabemos que ele funciona e que há uma fase da doença em que ele funciona melhor. E, portanto, tentamos utilizar o tratamento... Então, qual é a fase da doença que ele funciona melhor? Neste momento, em linfomas agressivos, em doentes que falharam a primeira ou as 2 primeiras linhas de tratamento. E é melhor nessa fase do que em doentes que falharam 3, 4, 5, 6... Então, pegando aqui no que você estava a dizer, que é um sucesso. Pode dizer que este tratamento é um sucesso? Este tratamento é um sucesso numa fração dos doentes em quem é utilizado. Em linfomas agressivos, nós conseguimos bons resultados, e quando eu digo bons resultados é uma resposta completa, ou seja, não encontramos doença quando andamos à procura dela depois do tratamento, mas também não é a única coisa que queremos é que essa resposta completa se mantenha. E por isso é importante ter um recuo suficiente para olhar para as grandes séries e para os ensaios clínicos que testaram inicialmente estes tratamentos e perceber que há um grupo de doentes que se mantém em resposta ao fim de 5 anos, por hipótese. Esse grupo de doentes não são todos, ok? É uma parte dos doentes. Olha, mas temos uma doente connosco na segunda parte. Connosco na segunda parte do nosso Uma doente que eu acho que conhece, Ana ou pelo menos conhece o processo, e ela vai contar-nos na primeira pessoa como é que foi a experiência com este tratamento, ou como é que está a ser a experiência, e aí conseguimos perceber efetivamente ainda melhor como é que este tratamento funciona e as implicações que tem na vida neste processo de tratamento. Doutora Maria Gomes, fica connosco para a segunda parte. Nós agora fazemos um intervalo e já voltamos então para conhecer a Ana Corista. Até já.